o ad hominem, né, pode ser algo legítimo, no caso não seria uma falácia. Mas quando a gente vai chamar o contexto para dizer se é uma falácia ou não, a gente vai apelar ao que a gente acredita. A gente vai apelar aos nossos sistemas de conhecimento. Bom dia, gente querida. Aqui é o Chicão do canal Livre Pensador. Eu gosto muito de pensar a respeito do próprio conhecimento, né? Eu gosto da epistemologia e questões filosóficas em geral. Mas eu percebo que um monte desses exemplos, um monte desses vídeos que a gente estuda, eles dão exemplos assim que não entram no âmago do que a gente pensa, né? Ou das questões que a gente está discutindo hoje em dia. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Isso é um exemplo de um silogismo que o pessoal dá sempre. E beleza, é didático, é importante. Mas e daí? Eu, esses dias, comecei a ler trabalhos de lógica, até entrei em contato com um trabalho escrito pela Albertina. Enfim, fiquei revendo algumas falácias, conhecendo algumas novas, e várias reflexões muito interessantes vieram para mim, né? Uma das reflexões que eu ainda não desenvolvi, ainda não escrevi um texto, mas eu acho assim que super vale a pena investir, é a seguinte. O Daniel Kahneman, ele é um psicólogo, né? E é bem famoso pelas heurísticas dele, né? Então, o que são as heurísticas, segundo Daniel Kahneman? As heurísticas são maneiras de pensar que não se valem da lógica, portanto, assim, não são racionais, né? Não tem aquele apelo do raciocínio esforçoso, aquele trabalhão. Então as heurísticas são atalhos não racionais que fazem com que a gente parta de alguma situação dada, que seria análogo às premissas, e cheguem a conclusões, né? Só que assim, não são conclusões lógicas, né? São, muito pelo contrário, são conclusões a caminho da heurística. E a reflexão que eu estava pensando é a seguinte: me ocorre que a cada heurística é possível fazer uma falácia, né? As falácias são como heurísticas. Então mostra que a falácia tem esse lado de nos levar ao erro, não necessariamente nos leva ao erro. Primeira falácia de hoje é a falácia da falácia. Não é porque está tendo uma falácia que necessariamente a conclusão está errada. Você pode chegar a uma conclusão correta usando um raciocínio todo torto, por coincidência. Então, as heurísticas são muito importantes para tornar a nossa vida possível, né? Para tornar a nossa vida factível, para a gente conseguir agir, para a gente não ficar parado. Um exemplo que torna a nossa vida possível. Olha, você vai lá ao médico, o médico diz assim, ó, tome tal remédio, porque esse remédio vai solucionar a sua doença, vai solucionar o seu problema. Você não vai investigar a minúcia do que ele disse. Você não vai ver o detalhe daquilo, não vai investigar o que aquela pessoa está falando. E olha, médicos erram muito, muito. No livro do Dan Ariely, né, Previsivelmente Irracional, mostra que até, assim, ele não mostra caso hoje de erros brutais, porque os erros brutais, tão logo são descobertos, eles são sanados, né? Então não tem como mostrar um erro brutal que é cometido hoje. O Dan Ariely mostrou erros que eram cometidos até ontem, assim, até poucos anos atrás. Aí ele mostra o caso de uma cirurgia que era completamente placebo, era só isso. E os médicos acreditavam nela e alguns continuaram receitando aquela cirurgia. Gente, isso não é má fé. Os médicos realmente acreditavam que determinada cirurgia para o joelho ajudava e não ajuda. Pois enfim, essa heurística, que obedecia a uma autoridade, ela tem uma falácia, né? Uma falácia correspondente, que é a falácia da autoridade. A falácia formal, você não está obedecendo a forma. Vamos pegar um silogismo. A maior que B, B maior que C. Logo, A maior que C. Isso é um silogismo, né? Está na forma. Uma vez que a premissa esteja correta, a conclusão está correta. Isso é um silogismo. Beleza, então, o que é uma falácia formal? É quando você não obedece à forma. Então você diz assim, A maior que B, B maior que C, logo C maior que A. Não está obedecendo a forma.
Não tá. Então isso é uma falácia formal. Aí é aquilo que eu falo, né? Tomar cuidado com a falácia da falácia. Embora a falácia formal esteja necessariamente errada como maneira de pensar, pode ser que a conclusão esteja correta. Para isso a gente teria que ver, para ver se a conclusão se adequa ao mundo em que a gente vive ou aquilo que a gente está observando. A falácia informal, ela não infringe a forma lógica. Ela é sujeita a disputa. Não necessariamente é uma falácia. Você tem que chamar o contexto para saber se é falácia ou não. Posso fazer um ad hominem. Será que isso é uma falácia? Ora, se é uma empresa de hambúrguer dizendo que gordura trans não faz mal, então o ad hominem, né? Você averiguar a fonte da informação e acusar aquela fonte da informação pode ser algo legítimo, no caso não seria uma falácia. Mas quando a gente vai chamar o contexto para dizer se é uma falácia ou não, a gente vai apelar ao que a gente acredita. A gente vai apelar aos nossos sistemas de conhecimento. Olha aí como é importante a gente pensar a respeito da própria epistemologia, né? Pensar a respeito do próprio conhecimento. A percepção do que é uma falácia depende daquilo que a gente acredita. Daí eu ser um cético. Mas tem solução para isso? Tem. Gente, tem. Tem várias soluções, todas provisórias. Eu tenho várias soluções as quais eu sigo, acredito, mas elas não são soluções metafísicas que vão resolver para sempre. Alguém pode achar uma solução melhor. Uma das soluções que eu defendo é usar o caminho do Popper, que é o empiricismo. Né? Outro caminho que eu defendo é o da clareza das ideias, é ser extremamente claro para ser criticável. É que eu vou trazer aqui a economia, né? O meu interesse aqui é falar de falácias. Eu vou trazer a economia aqui só para ilustrar os pontos. Eu defendo que o mercado é o melhor ambiente, é o melhor lugar para estabelecer trocas de acordo mútuo. Inclusive quando essa troca envolve uma grande empresa. Pessoas muito próximas de mim falaram isso que eu vou falar agora. Posso que muita gente vive isso também. É perguntar alguma coisa assim: Chico, por que você sempre fica do lado do patrão? Ou então, por que você defende a exploração? Beleza, aqui a gente tem duas falácias ao mesmo tempo, hein? Esses dois casos ilustram duas falácias ao mesmo tempo. A gente tem a falácia da composição, né? Tem mais de uma afirmação aí, escondidas em uma só. Uma proposição aí é de que eu defendo o patrão, mas aí fica parecendo que eu não defendo a pessoa que trabalha. Eu, no meu liberalismo, defendo também quem trabalha. Chegar e dizer assim: não, Chicão, não é a falácia da composição, não. O mercado, ele é prejudicial ao trabalhador, né? Então o mercado é um lugar onde o trabalhador é levado à exploração. Então, nesse caso, a gente tem a falácia que é a petição de princípio. A petição de princípio é o seguinte: a pessoa que me acusa de estar defendendo a exploração, ela precisa, como pré-requisito, da teoria marxista. Aquilo que ela está tomando como consequência, tipo, você defende a exploração, é exatamente o que está em disputa. O que a gente está disputando no debate teórico é se eu defendo o que leva à miséria, ou se, ao contrário, a pessoa marxista, com aquele discurso moralista todo, ela que está levando à miséria. Assim, isso é meio básico, né? Você não pode pressupor que a outra pessoa tem má fé. Você não pode pressupor que a visão dela é interesseira. Você dizer assim: Chico, por que você defende a exploração? Por que você defende a miséria? Está tomando como conclusão aquilo que está em disputa. Essas reflexões eu tive lendo um trabalho da Albertina Eliane Norte. É um trabalho de graduação que me provocou muito. Obrigado aí, Albertina. E, gente, toda terça-feira, 6 horas da tarde, eu vou lançar um videozinho. Isso aí, gente, confiram. Se vocês se sentiram provocados, se sentiram angustiados, se vocês concordam ou discordam, bota lá nos comentários, me explica por que eu tô errado, por que eu tô certo, me expliquem se vocês são realistas ou céticos. Valeu, gente, abraços!